Normalmente chega a mim um número grande de perguntas e questionamentos sobre vários assuntos bíblicos, mas um dos que mais chegam, não é sobre escatologia. Então eu queria fazer uma série de vídeos respondendo a muitas dessas perguntas, porque realmente no dia a dia eu não prego tanto a respeito desse assunto, não é? Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, nós queremos não entrar no assunto propriamente dito, mas fazer algo diferente. Sempre que nós discutimos tópicos teológicos sobre os quais os cristãos tanto discordam e há tanto debate, é útil definir termos importantes que serão usados ao longo da discussão. Os teólogos, eles desenvolveram um extenso vocabulário sobre o assunto e, ao invés de evitar o uso de termos técnicos, né, eu acho melhor nós usarmos esses termos e assim ganharmos clareza com precisão de linguagem. Então, esse primeiro vídeo que nós vamos fazer, que estamos fazendo, vai ser simplesmente uma discussão dos principais termos teológicos associados a essa área de estudo, para quando nós falarmos a respeito desses vários temas e esses vários termos aparecerem, todos compreenderem sobre o que estamos falando. Então, escatologia. Escatologia é uma combinação de duas palavras gregas, eschatos, que é último, né, e logos, que é a palavra, que significa, então, a doutrina das últimas coisas. Na maioria das vezes, a escatologia é entendida como referindo-se a eventos que ainda são futuros. Em relação tanto ao cristão individual, não é, cada um de nós, quanto ao curso da história do mundo, a história mundial. Então, com relação ao indivíduo, a escatologia está preocupada com a morte física e a imortalidade e o estado intermediário, não é? E o estado de uma pessoa, que é o estado de uma pessoa entre a morte e quando todas as pessoas serão ressuscitadas no final dos tempos. Em termos já da história do mundo, a história mundial, eu diria que a escatologia lida com o retorno de Cristo, a ressurreição corporal no final dos tempos, o julgamento final e o estado eterno. Então, em grande parte do evangelicalismo contemporâneo, do evangelicalismo atual, o estudo da escatologia é frequentemente dedicado ao tempo do arrebatamento, ao papel que Israel desempenha na profecia bíblica e ao período de tempo popularmente conhecido como a Grande Tribulação. Então, muitos cristãos entendem que essa tribulação é um período futuro de 7 anos de turbulência política e espiritual insuperável na história, né? Em que aqueles que permanecem na terra sofrem nas mãos do anticristo. Aqueles que ficaram para trás também suportam as imagens assustadoras do julgamento de Deus que aparecem em todo o livro de Apocalipse. Por exemplo, os selos, as trombetas, as taças, não é? Então, em grande parte da literatura popular, não é, sobre profecias bíblicas, os assuntos escatológicos, eles são lidos através das lentes dos eventos atuais, com especialistas, entre aspas, né, em profecias bíblicas, correlacionando textos bíblicos a cada crise geopolítica que aparece, a cada crise geopolítica atual. Isso não apenas dá
eles pensam grande relevância à Bíblia, mas é dito a nós isso, mas também garante, a gente sabe, um fluxo interminável de livros e profecias destinados a mostrar como a Bíblia explica que um determinado evento atual foi predito pelos profetas hebreus, o que faz você sempre ter livros para vender e ganhar dinheiro, sempre vendo em cada evento geopolítico aquilo que a profecia estava dizendo. Então esses livros são sem fim. E historicamente, no entanto, os teólogos cristãos lutaram com o texto bíblico por si só, fazendo o trabalho mais desafiador, mas menos sensacional, que não desperta esse frenesi nas pessoas. É o trabalho mais desafiador, mas menos sensacional de comparar Escritura com Escritura, a palavra de Deus com a palavra de Deus. O entendimento protestante histórico da escatologia tem uma série de ênfases que são diferentes daquelas que muitos evangélicos estão acostumados a discutir sob o título de profecia bíblica. Então, o que nós vamos fazer e estudar não vai tentar encontrar textos bíblicos que expliquem os eventos atuais no Oriente Médio, a pandemia. Eu não irei avaliar candidatos potenciais ao anticristo. Tampouco vamos discutir com que rapidez o desenvolvimento da tecnologia está preparando o caminho para um governo mundial e totalitário, não é? No globalismo. Em vez disso, o foco será no ensino bíblico sobre coisas futuras e irá explorar diferentes temas bíblicos para desenvolver uma compreensão completa de uma era milenar ensinada pelos escritores bíblicos, pela palavra de Deus. Então, com isso em mente, nós consideramos o seguinte lembrete de que um estudo de escatologia diz respeito não apenas ao futuro, mas também ao presente. Devemos insistir que a mensagem da escatologia bíblica ficará totalmente, seriamente empobrecida se a gente não incluir nela o estado atual do crente e a fase atual do reino de Deus, do plano de Deus. Então, em outras palavras, a escatologia bíblica completa deve incluir o que podemos chamar de escatologia presente e a escatologia realizada e a escatologia futura. Então, é por isso que os teólogos muitas vezes nos lembram que a revelação de Deus sobre si mesmo nas Escrituras e seus atos poderosos na história redentora estão todos necessariamente conectados. Não há uma maneira adequada de discutir o que Deus fará no futuro, a menos que tenhamos nossos pés firmemente, eu diria, plantados sobre o ensino bíblico, sobre o que Deus fez no passado. Então, olhando para trás, na história da redenção, nós vemos que Deus fez por seu povo para resgatá-lo da culpa e do poder do pecado. E isso, por sua vez, nos ajuda a entender como as promessas de Deus em relação ao futuro se tornarão uma realidade. E ficará claro que uma expectativa verdadeiramente bíblica para o futuro, ela está centrada na esperança cristã da segunda vinda de Cristo. E isso significa que a fé cristã é totalmente escatológica. E o assunto de uma era milenar deve ser considerado na perspectiva, né, do passado, presente e futuro. Então, até que Jesus volte, até que Cristo volte para ressuscitar os mortos, né, julgar o mundo e fazer novas todas as coisas, os cristãos sempre estarão preocupados com o futuro e o desenrolar da história. Nossa redenção se aproxima à medida que os dias passam antes que nosso Salvador, encarnado, crucificado, ressuscitado e ascendido, retorne, não é? Mas essa segunda vinda só faz sentido à luz do que Deus já fez no Calvário e no túmulo, não é, de Jesus.
Portanto, desenvolver esses temas bíblicos e teológicos é fundamental para avaliar as visões milenares. Outro termo-chave é milênio, não é? Usado ao longo desse estudo que nós vamos fazer. Esse termo é derivado das palavras latinas mille, que significa 1000, e annus, que significa ano. Não é? O termo se refere a um período de 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 10, discute esse período de tempo e é caracterizado mais ou menos pelo seguinte. Em primeiro lugar, inclui a amarração de Satanás, nos versos 1 a 3. Em segundo lugar, o testemunho das testemunhas, as almas decapitadas, martirizadas, que não têm adorado a besta, verso 4 e 5. Em terceiro lugar, aqueles que participam da primeira ressurreição reinam com Cristo, porque a segunda morte não tem poder sobre eles, versos 4 e 6. Em quarto lugar, aqueles que não participam da primeira ressurreição não vivem até depois do milênio, verso 5. E quinto, Satanás será solto por um breve período no final do milênio, apenas para ser lançado posteriormente no lago de fogo, dos versos 7 a 10. E por fim, 6, os 1000 anos terminam com uma grande apostasia e a rebelião das nações lideradas por Gog e Magog, verso 7. Então, os três principais pontos de vista sobre o milênio são primeiro, o pré-milenismo, que afirma que o retorno de Cristo precede o milênio, o pós-milenismo, que sustenta que Cristo retorna após o milênio, e o amilenismo, que afirma que o milênio não se limita a 1000 anos, mas inclui todo o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Um termo relacionado aqui é o quiliasmo, que vem do termo grego kilia, que significa literalmente 1000 anos. Então, historicamente, os protestantes usaram esse termo para ridicularizar aqueles que acreditavam em um milênio terreno literal. Os ortodoxos protestantes, tanto luteranos quanto reformados, negaram a noção de um milênio terreno para surgir no futuro e viram o texto de Apocalipse capítulo 20, que nós acabamos de mencionar, como referência ao reinado da graça entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É o que é chamado da era da Ecclesia Militans, ou a igreja militante. Os ortodoxos distinguiram entre quiliasmos crassos, ou seja, milenarismo bruto, como ensinado pelos fanáticos fundamentalistas, e o quiliasmos subtilis, que seria o milenarismo sutil, como encontrado entre, por exemplo, os pietistas. Então, os ortodoxos protestantes também usaram o termo mais polêmico, né, que é quiliasmos crassissimus, que é o milenarismo mais grosseiro em relação àqueles que enfatizaram o elemento terreno e judeu na era milenar, bem como os dispensacionalistas, não é, o fazem. Os dispensacionalistas contemporâneos. Estranhamente, a maioria dos protestantes considera o quiliasmo incompatível. A maioria dos protestantes considera o quiliasmo incompatível com a ortodoxia da reforma e o fazem corretamente. Isso, e aí que está o estranho, pode ser uma surpresa para muitos evangélicos hoje, não é? Que assumem que os cristãos que creem na Bíblia ao longo dos séculos se apegaram ao pré-milenismo. E nós vamos ver isso mais claramente adiante. Outro termo importante é o arrebatamento. Embora a palavra arrebatamento não ocorra em muitas das nossas traduções da Bíblia, ela é derivada da palavra latina, da Vulgata, não é, do verbo arrebatado, né? Arpegiosemeta, em 1 Tessalonicenses 4:17, rapiemo. Então, o arrebatamento transmite a ideia de transporte dos crentes da terra para o céu na segunda vinda
de Cristo. Quando usado por escritores dispensacionais, o termo se refere a uma suposta vinda secreta de Cristo, quando todos os crentes são repentinamente removidos da terra antes da grande tribulação. Aqueles que acreditam que esse evento súbito e secreto ocorre 7 anos antes do retorno corporal de Cristo à terra, defenderam uma visão pré-milenar e pré-tribulacional do arrebatamento. E essa é a posição assumida pelos dispensacionalistas. Então, muitos protestantes têm visto historicamente este evento como um aspecto da ressurreição geral no final dos tempos, como em 1 Coríntios 15, 50 e 55, e 1 Tessalonicenses 4, 13 até 5, 11. O arrebatamento, portanto, para esses, refere-se ao arrebatamento dos crentes que estão vivendo na época do retorno corporal de Cristo à terra. Quando eles são arrebatados na ressurreição, eles se juntam aos que morreram em Cristo. Então, embora essas duas passagens da ressurreição sejam frequentemente usadas pelos dispensacionalistas como textos de prova bíblica para um arrebatamento secreto, repentino, historicamente os protestantes acreditaram que ambos os textos falam da ressurreição dos crentes, do estado da vida ou morte, não é, para a glorificação no retorno de Cristo, e não sobre um arrebatamento secreto, repentino, assim. Não é? Então, aqueles que colocam esse evento como o retorno visível de Cristo à terra sustentam uma visão pós-tribulacional do arrebatamento. Não é? Então, pré-milenismo histórico, amilenismo e pós-milenismo estão todos comprometidos com essa visão. Cristo retorna no final do período da tribulação, que é entendido como toda a era da igreja, não é? Assim é o amilenismo, ou o tempo de grande apostasia que ocorre imediatamente antes do retorno de Cristo, marcando o fim da era milenar na Terra, no pós-milenismo. Além da terminologia pré, pós e amilenista, não é? Vários outros termos importantes se relacionam a como alguém interpreta o livro de Apocalipse. Embora esses termos geralmente se refiram a eventos no primeiro século ou eventos futuros, eles também têm uma aplicação muito mais ampla. O entendimento preterista da profecia bíblica vê as predições de Cristo no sermão no Monte das Oliveiras, em Mateus 24 e Marcos 13, como se referindo à destruição do exército romano de Jerusalém e do templo em 70 depois de Cristo. Então os preteristas também argumentam que o apóstolo João, ele escreveu o livro de Apocalipse antes de 70 depois de Cristo, e que ele descreve a perseguição de Nero, o César, né, à igreja. As referências ao julgamento da Babilônia referem-se a Israel e não a Roma. Isso significa que praticamente todo o ensino da Bíblia sobre as coisas futuras já foi cumprido durante a vida dos discípulos de Cristo. Os preteristas completos, entre aspas, né, eles afirmam que a parúzia de Cristo, a segunda vinda de Cristo ocorreu em 70 depois de Cristo, junto com a ressurreição e o julgamento final. Então, preteristas moderados ou parciais, eles argumentam que os eventos de 70 depois de Cristo cumprem as profecias do sermão de Cristo no Monte das Oliveiras e do livro de Apocalipse, mas a ressurreição geral e o julgamento final ainda não ocorreram. Então, o oposto de preterismo é futurismo. Não é? O futurista é aquele que centraliza suas crenças teológicas em torno do Israel nacional e acredita que a maioria das profecias a respeito de Israel terão um cumprimento literal no futuro, depois que a igreja cristã for tirada do mundo. E existem dois tipos de futurismo, uma abordagem moderada
e uma mais radical, não é? A visão futurista assumiu duas formas que podemos chamar de visão futurista moderada, então, e visão futurista extrema. Esse último também é conhecido como dispensacionalismo. Uma visão futurista moderada difere da visão futurista extrema em vários pontos. Não encontra nenhuma razão, como o faz o último, para distinguir nitidamente entre Israel e a Igreja. Então, de acordo com essa definição, os dispensacionalistas são futuristas completos, enquanto os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas progressistas tendem a ser futuristas moderados. No próximo vídeo, nos próximos, a gente vai discutir essas visualizações com mais detalhes, não é? Que precisam. Então, existem abordagens para o livro de Apocalipse, além, é óbvio, do preterismo ou futurismo, não é? Uma abordagem é chamada escola historicista, a interpretação protestante tradicional que enfatiza a identificação da Babilônia, né, a grande, como a cidade de Roma. Essa perspectiva vê o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da Igreja até o retorno de Cristo, né, de toda a história da vinda dele até a segunda vinda e o fim dos tempos. Os números e símbolos do livro, então, designam vários movimentos e eventos históricos no mundo e na Igreja cristã. Uma das características predominantes dessa interpretação é a visão de que a besta é o papado romano e o falso profeta, a Igreja romana. Essa visão foi tão amplamente sustentada que por muito tempo foi chamada de visão protestante, né? Poucos comentaristas contemporâneos sustentam essa posição, visto que, se for verdade, significaria que o apóstolo João não estava falando para a sua audiência, para aqueles que ele escreveu o livro no primeiro século, mas para cristãos que viveram séculos depois. Então, vários intérpretes amilenistas do Apocalipse, como William Hendrickson, são idealistas argumentando que o livro de Apocalipse está estruturado ao longo das linhas do paralelismo progressivo. Mas recentemente, no entanto, intérpretes amilenistas como G.K. Beale e Dennis Johnson estabeleceram versões altamente refinadas e aprimoradas da abordagem adotada por Hendrickson. Então, paralelismo progressivo é a ideia de que a série de visões no Apocalipse descreve o curso da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, cada uma de uma perspectiva profética diferente, embora essas visões se intensifiquem antes do tempo do fim, não é? Como tal, o Apocalipse contém material profético e apocalíptico, e as visões de João são reveladas no contexto da perseguição romana à igreja, e a imagem da besta satânica claramente se baseia na imagem histórica de Nero como uma referência a uma série de impérios anticristãos e seus líderes ao longo de todos os tempos. Então, de acordo com essa visão, aponta que o Apocalipse é mais provável que o Apocalipse tenha sido escrito depois, é óbvio, de 70 depois de Cristo. João não pretende que seu leitor veja a Babilônia como se referindo ao apóstata Israel, mas a um império secular maligno que persegue o povo de Deus. E dada a natureza da literatura apocalíptica, aqueles que sustentam essa visão afirmam que o Apocalipse não pode ser reduzido a interpretações preteristas ou futuristas estritas, né? De acordo com a interpretação idealista, o Império Romano pode ser uma figura da perseguição contínua ao povo de Deus durante toda a história da Igreja. Isso significa que o Apocalipse é uma combinação de elementos historicistas, preteristas e futuristas.
insistir para que o livro seja lido através de uma lente particular, com exclusão das outras, diz essa visão, é perder um aspecto importante do gênero da literatura apocalíptica, a saber, a sua grande complexidade. Então, a ideia é essa, não é? Nós, nesse breve vídeo, definimos de maneira simples os termos para que nos outros vídeos nós possamos usá-los sem ter que toda hora voltar a explicar esses termos. Todos nós, com essas definições em mente, podemos então olhar para a escatologia juntos, de uma maneira que nós sejamos santificados, não é? Porque esse sempre é o propósito do estudo bíblico, temos uma visão maior da glória de Deus e, ao contemplar essa visão na face de Cristo, sejamos transformados de um grau de glória para outro, que é o que Deus está fazendo no coração de todos os homens que foram regenerados e que o amam e amam a sua palavra e querem viver para a sua glória. Então, no próximo vídeo vamos começar a falar sobre o assunto em si mesmo, depois de termos definido os termos. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém, queridos. Até o próximo.